Boa noite. E aí, meu amigo? Muito boa noite a você e a quem já nos assiste aqui. Pois Boa é, noite a todos. já temos algumas pessoas aqui. Acho que a gente tá bem aqui na foto, né? Com toda certeza, meu cara. Com toda certeza. Então tá ótimo. Muito obrigado aí por participar dessa live. Eu acho que a gente tem um conteúdo denso aqui para passar para as pessoas, para os meus seguidores, para os seus seguidores. Acho que é uma forma da gente multiplicar aqui o conhecimento e uma coisa que eu gosto muito de transbordar aí multiplicar esse conhecimento para as pessoas, principalmente para os seguidores que pedem, né, o conteúdo ou que estão nos seguindo ou que interagem. Acho que é muito bacana a gente fazer essa troca e passar um pouquinho do nosso conhecimento para É. essas pessoas. Meu amigo, Eu já tinha. eu quero só te parabenizar pela iniciativa das lives e, enfim, disso que você tem propondo, que você está propondo. Quero também te agradecer por ter me convidado para a gente começar essa série de lives, avisar o nosso público que essa é a primeira de muitas, né, que a gente vai fazer Isso. com nossos colegas, que inclusive alguns estão aqui nos assistindo, já aqui, e falar que eu concordo com tudo que você disse, que as nossas áreas, elas são áreas que não são exatamente a mesma, mas que elas têm muita convergência e muitas coisas funcionam bem na sua área, seguindo alguns preceitos da minha e vice-versa. Então, que a gente vai falar um pouco sobre essas interseções hoje, e que eu acho que vai ser um papo diferente de quem só me segue ou só segue você. Por isso que ele é complementar e vai ser tão rico, é a minha expectativa, pelo menos. Exatamente. Eu acho que a gente forma aí um ecossistema, né? Acho que as empresas precisam de ambas dos nossos trabalhos e tem que estar em sincronia, né? Eu acho que isso é perfeito. Acho que hoje é, muitos no passado eu via muito isso. Ah, nossa, isso aqui não conversa com isso. Hoje não, hoje mudou, hoje está tão moderno que tudo se conversa. Acho que tudo dentro de uma empresa, dentro desse ecossistema, ele se conversa, uma coisa precisa da outra, uma precisa indicar a outra, e inclusive nesse bate-papo aqui, eu até vou trazer algumas coisinhas aqui que eu acho que nessa intersecção, nesse ecossistema, faz muito sentido a gente estar ali as profissões estar de mão dada para poder levar o êxito do cliente, fazer com que ele gere lucro. Afinal de contas, nós Perfeito. estamos aqui, nós somos empresários para gerar lucro. Ninguém quer abrir uma empresa Exatamente. para levar prejuízo para casa. Perfeito. E só Acho que tem esse é dois um jeitos de ponto ter lucro, né? Ou fatura mais ou economiza, que são as coisas que a gente tenta ajudar as empresas a fazer, as duas. exatamente. Bom, acho que a gente pode dar de fato início, né? Já tem bastante pessoas aqui com a gente. Já, Eu acho que a dinâmica vai ser bem rápida. A gente montou um texto aqui bem enxuto para passar assim uma forma de conhecimento muito rápido para não ficar uma live cansativa. Então eu fiz alguns pontos e eu até queria iniciar fazendo só uma consideração que, como para quem já me segue, conhece, sabe que eu sou contador, eu faço consultoria, então estou sempre ali junto com as empresas e empresários, olhando os custos para ou reduzir, ou que ele ganhe, ou que ele tenha lucro, ou para melhorar a venda e tudo mais. E hoje, o que, que a gente se depara? Com a inserção forte do digital. perfeito. Então, hoje, em qualquer empresa que você entra, a pessoa está falando de marketing digital, está falando de tráfego, está falando disso, está falando de ROI. Então, a linguagem das empresas mudou muito. Então, os empresários que estão ali mais no digital, eu acho o digital impressionante, porque o digital trouxe coisas antigas antigas, entre aspas, que são métricas que as empresas precisam entender, que é um ROI, que é um CAC, que é um LTV, que ninguém falava disso, e aí o digital fez com que esses empresários entendessem que ele precisa ter um ROI, que ele precisa ter qual que é um LTV, enfim, essas coisas, essa sopa de letrinhas que muitos dos empresários que deve estar aqui já falou, puxa, isso aqui está lá nas minhas métricas que eu preciso seguir. Então, Alexandre, o que eu vejo muito nas empresas é o seguinte: hoje, muitas empresas fazem ali o seu marketing digital, fazem o seu tráfego próprio. Então, muitos ali estudam um pouquinho, aplica, testa, dá errado, volta, é, perde, ganha um pouco, e ali não tem uma métrica definida para como que vai conduzir, principalmente nas vendas de produto. Então, eu vejo assim, pessoas que colocam um produto para vender e falam, bom,
esse produto não deu certo, eu vou colocar mais um pouco de dinheiro no tráfego, vou colocar mais um pouco ali, vou fazer mais marketing, vou fazer um criativo, vou fazer uma outra questão. Vai testando, vai errando, às vezes por questões próprias. E aí eu entro nessa parte das empresas e começo a falar assim, meu, vamos entender se esse produto que você está vendendo, você tem margem para isso. Porque às vezes a pessoa acaba queimando a margem do produto sem saber. Porque ele É, fala, não, o pessoal lá do marketing falou que eu tenho que pôr mais dinheiro no tráfego. Eu falei, mas pera um pouco, você vai colocar mais, você está fazendo essa, qual é a sua precificação? Ah, não tem. Então eu me deparo isso praticamente todos os dias. Então, assim, pegando esse contextão, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho nesse tipo de aplicação nas empresas, o que que você enxerga nesse contexto e o que que você mostra para os empresários, que caminho qual que é o caminho legal para seguir? Porque assim, não tem um caminho correto, principalmente no marketing. Ah, vamos aqui, vamos ali, vamos testar, mas vamos errar menos o possível. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso. Marcelo, eu sei que você pediu para eu falar um pouco, mas infelizmente eu vou falar bastante, porque eu tenho pelo menos três pontos que eles são muito relevantes e que se eu não trouxer eu não vou conseguir ser preciso no que eu quero transmitir para quem achou que estar aqui 8 horas da noite com a gente seria a melhor coisa que poderia fazer hoje. Então eu tenho que dar o meu melhor aqui para responder a sua pergunta. Primeira coisa que assim é muito relevante. A cada 10 pessoas que eu escuto falar sobre ROI, 9 não sabem o que é ROI. Eu vou repetir e vou explicar. Cada 10 pessoas que me falam sobre ROI, 9 não sabem o que é. Mesmo, as pessoas confundem o conceito do ROI com o conceito do ROAS. O ROAS é o retorno direto sobre investimento. Eu não estou aqui especificamente para ser prolixo nas definições, mas priorizando o entendimento das pessoas. O ROAS é o seguinte: botou um boleto de R$ 1.000 no Google, vendeu 3.000, ROAS de 3 ou 300%. O ROI, calculado corretamente, ele precisa pegar cada pequeno custo para que seja feito esse cálculo. Então, o ROI, sim, considera margem líquida. Então, o ROI é o cara da agência que você pagou, o ROI é o boleto do Google que você pagou e do Facebook. O ROI é, se você tiver uma equipe interna e você tiver um escritório montado para 20 pessoas, tem dois no marketing, é 1/10, 2/20 do custo fixo do escritório. É o vale alimentação que você paga para o cara. É todo o dinheiro e é a sua 1 hora por semana do diretor executivo da empresa dedicada àquela operação. Então, o ROI ele pega cada custo, assim, cada centavo ou algo muito próximo disso gasto com aquela operação e ele calcula qual é o retorno. Eu te falo um negócio. Por que eu falo que todo mundo erra o que é o ROI? Porque eu nunca vi um cara se gabando que o tráfego dele, o marketing digital dele, tem um ROI de 1,3, ou seja, 130% sobre o investimento. Marcelo, um ROI de 1,3 é 30% de margem líquida. É extraordinário. Ninguém tem. Ninguém Exato. tem. Então, se as pessoas não se gabam que tem, é porque elas estão calculando ou chamando algo A de B, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A pessoa que ela consegue saber calcular o ROI certinho, não o ROAS, ela tem sim essa noção de última linha de margem, e aí ela sabe se estrategicamente ela aumenta o custo em tráfego, se ela diminui, etc. Segundo ponto que eu queria trazer para você também, complementando essa resposta. Eu não vejo nenhum problema a pessoa queimar a própria margem. O problema é ela fazer isso sem querer. Se ela entende que para trazer um novo produto que ninguém conhece, que é um novo entrante, ela tem que praticar uma margem negativa para um refrigerante, por exemplo, seu, que é melhor que a Coca-Cola, mas você não vai conseguir vender pelo mesmo preço, você precisa queimar sua margem por 3 meses para gerar experimentação, esse custo é marketing. Se em vez de você colocar um outdoor, você reduz o preço para aumentar a quantidade e gerar experimentação, é uma decisão sua de marketing e não tem nenhum problema uma empresa, um novo entrante, demorar 2, 3, 5, 6, um ano, 12 meses para chegar na margem de equilíbrio onde ele começa a ter lucro. Não tem nenhum problema se for de propósito. Não tem nenhum problema se partiu de uma estratégia onde em algum momento daquele crescimento ele chega na margem. Esse é um ponto. Ponto 3 e último, que eu vou tentar ser conciso. O digital, e aí eu vou falar especificamente sobre e-commerce, tá? Que eu acho que é onde tem o maior descolamento entre o sonho e a realidade.
e eu brinco só com os mais próximos, que o que estragou o e-commerce no Brasil foi a novela Malhação. Toda temporada de Malhação, alguém colocava um produto para vender na internet, era descoberto e ficava milionário da noite pro dia. Isso está tão longe de ser verdade, isso é tão impossível de acontecer, que não serve nem como sonho juvenil e roteiro da novela. Até como o roteiro é ruim. Então, por que eu estou trazendo isso? Cara, quando você vai montar uma loja de sapato física, você sabe que você precisa alugar um terreno, que você precisa construir um galpão, você sabe que você precisa fazer a fiação, você sabe que você precisa pintar tudo, você sabe que você precisa imprimir panfleto. Ninguém que vai construir uma loja de sapato física acha que vender 100 pares de sapato no primeiro mês vai pagar todo aquele investimento. Todo mundo sabe que é um investimento que vai ter um retorno ali em 2, 3 anos. Por que as pessoas não enxergam a mesma coisa no projeto digital? Porque elas não veem uma loja, um e-commerce, como uma outra loja. Elas acham que é um canal de venda da loja que elas já têm. Isso está completamente errado. É uma filial. E olha só, a loja do cara vende 100 mil reais. Aí o cara tem vários canais de venda. Um vende 5, a indicação vende 4, o panfleto, a ação de marketing direto na rua, representada aqui pelo panfleto, 4 mil. Aí tem lá vendedor externo, mais 5 mil. Todas aquelas ações juntas vendem 100. Aí o cara enxerga o e-commerce como o quê? Outro canal. O cara monta o e-commerce. Qual que é a meta dele? 200 mil. 200 mil não é um canal de venda. 200 mil é uma filial maior e melhor do que a dele. Só que no e-commerce o cara não entende que ele precisa passar por tudo aquilo. Marcelo, são os mesmos fornecedores, é a mesma estrutura, é tudo igual, só muda o formato. Então você precisa ter uma faxineira para limpar a sua loja, senão as pessoas não vão entrar, você tem que ter um antivírus e um antifraude no e-commerce. Você precisa ter um gerente na sua loja para ver se o estoque está arrumado. Você tem que ter um gerente no seu e-commerce para ver se a integração com o aplicativo de frete, com o aplicativo de estoque está funcional. É a mesma coisa. Demanda equipe própria, com conhecimento técnico, para que consiga gerar isso. Voltando aos 3 assuntos, que é um assunto só, e respondendo agora de forma direta a sua pergunta. Foi vendido para essas pessoas, por profissionais da minha área, isso é culpa do meu segmento, de que é muito mais fácil performar no digital do que realmente é, tá? O que você começou falando, que foi brilhante, que você falou, cara, estão trazendo os mesmos termos que você deve ter ouvido na faculdade e que o cara deveria saber. Aí você falou, e os caras estão descobrindo agora. Aí eu vou te fazer uma complementação. Não estão, não. Eles estão aprendendo isso com outras pessoas que também não sabem. Eles estão repetindo termos mal aprendidos de outras pessoas e estão acreditando em milagre. Só que um empresário bem-sucedido do ramo físico, se você virar para um cara que tem 10 lojas de sapato e falar para ele, irmão, monta uma loja aqui, gasta 10 mil reais com ela e você vai ficar milionário com essa 11ª loja. O cara vai rir da sua cara. Não dá para vender isso para um cara que tem essa experiência. O digital dá, Marcelo. Infelizmente. Que o cara não tem Exato. essa vivência. Mas, irmão, é isso. Eu concordo com você. Eu vou te contar isso em primeira mão. Acho que quase ninguém que está aqui sabe disso. Eu estou escrevendo um livro. Eu já quase terminei. Sabe qual é o título do meu livro? Não. Chama-se O Único Livro Atualizado sobre Marketing Digital. E qual que é a minha provocação? Se você ler daqui a 10 anos, ele está atualizado. Por que que eu me disponho a passar pelo constrangimento de ser julgado daqui a 10 anos se a porcaria do livro está atualizada ou não? Porque eu vou fazer exatamente o que você sugeriu no começo dessa live. Eu vou discutir princípios. Eu não vou dizer para Boa. você, eu não vou dizer para você o que que você tem que fazer no Instagram. Eu vou falar para você sobre o comportamento do consumidor. Aí você escolhe o ferramental que for mais adequado à época. Você Perfeito. entende? Eu vou falar com você sobre funil de venda. Você vai fazer no Google, no TikTok, no Instagram, no aplicativo que ninguém inventou, na televisão. Eu, estagiário, minha primeira experiência em publicidade, eu sou publicitário de formação, foi lançamento de produto. Quando eu fui fazer o primeiro lançamento meu de infoproduto 2018, eu já tinha alguma experiência em lançamento de infoproduto? Nenhum. E de produto?
10 anos, eu e meu sócio vendemos 3.000 livros em 2 dias, sem fazer a fórmula de lançamento, sem nenhum guru nos auxiliar. E eu não estou dizendo que as fórmulas, que os procedimentos, que as mentorias, que esses produtos não tenham o papel deles. Claro que tem. Só que é muito melhor, e obviamente eu já vou te passar a palavra de volta, essa é a última coisa que eu quero dizer, é muito melhor entender como as coisas funcionam e montar o seu processo do que ler e memorizar uma fórmula que hoje funciona, daqui a 2 meses vai estar obsoleta. Para Exato. qualquer coisa, inclusive para o digital. Falei muito, você me perdoa, eu tentei ser um pouco Não, mais conciso, mas o, o- a live é sua. é nossa, é nossa. Não, É que muito só me bom. convidam para falar de autoridade digital, Marcelo. Eu fico tão feliz quando eu falo de marketing, de outras áreas do marketing com outras pessoas, que eu me empolgo, é É, cada vez mais é. raro. Mas é bom. Isso aí eu acho que isso faz parte, né, do profissionalismo que a gente se empolga. Eu estava conversando com um cliente uma vez, ele falou assim para mim: Nossa, mas parece que você gosta de contabilidade. Fala, cara, eu vivo isso. Então, assim, é uma coisa que me brilha o olho, igual você está falando. Mas Perfeito. muito bom. Alexandre, uma coisa assim, né? Fugindo agora um pouquinho, vamos falar, vamos fazer uma mescla aqui, porque eu recebi algumas perguntas aí no. Eu coloquei uma caixinha, algumas perguntas, algumas Muito pessoas bom. fizeram algumas perguntas e eu dei uma compilada aqui para a gente desenvolver essa live. Vamos Eu lá. vejo que muitos empresários, eles utilizam, por exemplo, eles criam um perfil de empresa. Então coloca lá empresa X, e aí eu penso que eles fizeram isso para vender a própria empresa. Né? Então eles criam um Instagram ali da empresa e começa a falar, aí ele começa a aparecer e começa a falar de coisas que ele faz, ele começa a colocar coisas dele, pessoal, né? Fez uma corrida, fez um negócio, ele começa a colocar isso no perfil que ele criou para a Da empresa. empresa. Aí eu te pergunto, né? Assim, eu tenho uma opinião sobre isso, mas você que é o especialista, eu te pergunto, o que que você poderia falar para essa pessoa, por exemplo, esse empresário que ele faz, que ele coloca esse perfil dele da empresa, que ele cria um perfil para a empresa e começa ele querer vender a empresa colocando a cara dele, que eu vejo um monte de gente fazendo isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, o que que você acha, qual que seria um conselho, por exemplo, sobre esse tema. O meu conselho é que pare, assim, mas eu vou desenvolver. O conselho é que, né? Assim, vamos lá. Você vai me ouvir falar 700 vezes, e 700 vezes literalmente, porque, como você já sabe, na internet eu considero que não existe redundância, o que existe é coerência, então quem fala sempre a mesma coisa é porque tem segurança naquilo. As pessoas elas querem se relacionar com outras pessoas, elas não querem se relacionar com empresas, né? Se você é o especialista que eu quero seguir, se fizer o mesmo esforço com o mesmo conteúdo no seu perfil da sua empresa, pessoa jurídica, você vai ter 10 vezes mais resultado no seu perfil pessoa física do que da sua empresa, porque as pessoas querem falar com você e não com o CNPJ. Isso é claríssimo. Dito isso, o que que esses caras querem fazer? O caminho inverso. Primeiro que geralmente isso acontece em empresas que já são mais bem-sucedidas, ou seja, essas empresas elas vêm diante do digital, a maioria, e eu vou entrar no mérito das empresas que vieram de depois, tá? Mas vamos lá. A maioria vem antes do digital, a empresa já é conhecida, a empresa já é consagrada, a empresa é uma chancela na carreira do cara, ou seja, o cara chega em algum lugar e ninguém conhece ele. Ah, eu sou fulano de tal, dono da empresa tal. Todas as portas se abrem para ele. Então ele entende que ele prefere, é mais fácil para ele pegar carona na empresa para ele virar o influenciador do que o contrário, do que ele construir a imagem dele desatrelada, nesse caso em específico. Aí você vira para mim e fala o seguinte: e os caras da empresa pequena que fazem isso? Marcelo, isso é mimetismo. As pessoas na internet repetem o que os outros fazem porque os outros têm bom resultado sem saber por que elas estão fazendo. 5 blogueiras fazem vídeos. 3 dicas para. 1 milhão de vídeos, 3 dicas para. Posts se apresentando. Você sabe que eu sou contra. Quando você é uma autoridade, você não precisa se apresentar. Cara, você entra em 10 Instagrams, 8 vão ter em algum lugar. E eu não falo da pessoa que faz o próprio Instagram, não. Equipes de comunicação. Você contrata uma agência, a agência vai querer fazer um post te apresentando, fixando no canto superior esquerdo. Se você perguntar por quê, o cara não sabe te responder.
Quer dizer, todo mundo faz, tá em alta, é um feed. Não, mas por quê? Qual é o meu objetivo com isso? Não tem explicação. Então, assim, o cara de empresa pequena é porque ele vê o cara de empresa grande, com a camisa laranja, correndo, com a marca aqui bem no meio, bonitão, bem sucedido, e fala: me inspiro nesse cara, vou copiá-lo sem entendê-lo. É por isso. É só por isso. O que que eu acho? Essa empresa é invendável. Não dá para vender essa empresa. Ah, enfim, o dono da Havan não está nos vendo aqui. A Havan, o marketing dele é atrelado à figura do dono. Se o cara morre, acabou. O SBT era o Silvio Santos. O Silvio Santos morre, acabou. Não existe vida ali independente empresarial sem aquela figura. Quando a figura é maior que a empresa e ele está diretamente atrelado à empresa numa simbiose, ou seja, nem o marketing nem a empresa ela consegue fazer sozinho sem a imagem do cara, essa empresa não pode ser vendida porque o cara não está à venda, Marcelo. Boa. Então, assim, eu acredito exatamente no contrário. Fortalece o empresário é enorme, a figura é enorme, ele abre quantas empresas ele quiser. O Flávio Augusto, um outro exemplo que também nós estamos assistindo, ele pode ter 500 empresas. Todas são fortes, todas são vendáveis. Ele projeta o sucesso dele no sucesso da empresa. Mas assim, morre uma dessas figuras aí, você deve estar com as três ou quatro na cabeça, as ações caem, você sabe disso. Então, a minha Exato. sugestão é pare, mas você mereceu uma resposta mais elaborada. Por isso que eu. Não, sensacional. Muito bom. E qual que é a sua opinião? Você falou que você já tinha a sua? Não, eu compactuo exatamente. Assim, eu peguei esse gancho porque tinha uma pergunta dessa na caixinha e uma certa vez eu estava com um empresário, a gente falando sobre ele, falando sobre Instagram, ele mostrou, falou assim, não, eu tô aqui o meu perfil. Eu falei, ah, tá, qual é o seu perfil? Aí eu entrei e eu falei, puta, meu perfil da empresa. Eu comecei a dar uma olhada. Ela falou assim, mas e aí, o que você acha? Aí eu falei, cara, mas eu não sou da área, mas eu vou dar minha opinião. Eu acho, exatamente o que você falou, eu acho que você devia fazer um Instagram, pessoa física, trabalhar isso, falar os seus serviços, seus produtos, seus serviços na física, e aí, de uma certa maneira, você direciona exatamente o que você falou. É. E ele falou, é minha opinião, mas eu não sou especialista, eu não faço isso. Então, hoje o meu Instagram, quem olha ali não sabe se eu tenho uma empresa A, B, C, eu tenho três, quatro empresas, mas, né, então, eu tô aqui fazendo conteúdo e mostrando e indicando os caminhos. Falei, essa é a minha opinião. Não, e você não é a sua empresa. Assim, você pode falar sobre empresas, você pode falar sobre golfe, você pode ter mais 10 empresas, você pode estar fazendo uma live comigo que não tem nada a ver necessariamente com aquele core business. Se o perfil é Exato. da empresa, é razoável que todo o conteúdo do perfil gire ao redor daquele mapa mental, que você sabe que é um negócio que eu gosto de trabalhar. Então, assim, o dono de uma empresa de remédio com a camisa laranja correndo, tudo bem, saúde, tudo bem. Uhum, Tem exato. alguma, né, assim, se a gente for um pouco flexível, pode fazer algum sentido. Sim, Legal. Mas tem outras coisas que ele pode querer fazer no perfil pessoal dele que não fazem nenhum sentido. Você entende? exato. Então, assim, trabalhe o pessoal, cresce o pessoal, seja respeitado no pessoal, constrói autoridade no pessoal, transfere autoridade para 10 projetos. Senão você vai passar 20 anos da sua vida construindo uma empresa forte. Vamos dizer que dê tudo certo, você consiga vender. Para a próxima, são mais 20 anos de trabalho. Se você é o cara, se você tem os 5 milhões de seguidores, se você é o gênio, se você é o Steve Jobs, e você vende a empresa dele, que tem o melhor posicionamento estratégico da história, então é um branding muito bem trabalhado. Se ele abrir mais 10 morreu, né? Mas se ele abrisse mais 10 empresas de tecnologia, eu garanto que as 10 chegavam no valuation de bilhão em 3 anos de operação. As 10. Sim, Porque é o perfeito, cara, a imagem dele é muito forte e não se. Ele morreu, a empresa continua ali desde o mercado. Existe a perfeito. vida sem ele. Muito bom. Bom, a gente tem aqui um pouquinho também para falar sobre questão de diferença do digital no Brasil, em outros países que você atua, principalmente nos Estados Unidos. Acho que é um tema que a gente vai falar daqui a pouco. Perfeito. E aí eu queria pegar o gancho disso, né, do empresário, daquela pessoa que está à frente, está mostrando. E muitos dessas pessoas, às vezes o cara fala assim, pô, eu vou começar no digital, vi que o cara ficou milionário, como você deu o exemplo lá anteriormente, e aí o cara quer do dia para a noite também ficar milionário, eu também quero. Não, eu também, cara. Se alguém souber, me avisa.
Eu E tenho aí muito falaram assim, interesse. aí eu falei hoje, eu publiquei alguns stories, falei assim, ó, o Alexandre Durão que é o cara de milhões, então ele vai, se ele não vai ensinar essa fórmula do dia para noite, mas pelo menos ele vai dar um caminho aí para a gente trilhar, né? E quem sabe se tudo der certo, se der sorte, se acertar um produto, quem sabe. Então, Alexandre, brincadeiras à parte, mas assim, eu acho que muita gente fala, pô, quero ficar milionário, vou entrar aqui no Instagram, vou colocar dinheiro, tal, e aí, como é que funciona tudo isso? Acho que muita gente deve sentar lá no seu escritório e falar, cara, quero ser milionário a partir da semana que vem, porque eu vi É, fulano, vi ciclano, tal. Então, assim, é realmente simples o cara virar um milionário utilizando o seu trabalho digital? É da noite pro dia? Conta um pouquinho Marcelo, dessa história pra sim, gente. eu não sou milionário, né? Assim, então, se fosse simples, eu sou extremamente incompetente de não ter conseguido ter uma vida boa, mas milionário eu não sou. Ou eu sou extremamente competente, ou não é tão simples assim. É, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que deixar muito, muito clara. Tem chance do cara ficar milionário no digital? Claro que tem. Também tem chance dele ser milionário com a música, tem chance dele ser milionário com o futebol. Se o cara quiser montar uma empresa de construção e fizer 2 prédios e conseguir vender em tempo recorde, ele fica milionário. Ele consegue ser milionário vendendo areia, se for uma demanda. Ele consegue ser milionário vendendo álcool gel se entrar pandemia. Toda área de atuação, você tem as exceções que ganham muito dinheiro. Na internet, são as exceções que ganham muito dinheiro. Ponto. A internet ela tem uma série de vantagens e qualidades em relação às questões físicas que eu posso trazer algumas para você que realmente facilitam isso. Eu quero só fazer uma ponderação rápida, assim. Realmente eu já vendi, você não estava mentindo, não. Eu já vendi mais de 450 milhões de reais pela internet. Mas se Eu a sei margem do meu disso. cliente, se a margem do meu cliente é 5, 6, 7%, imagina o que sobra para mim. Então realmente eu não fiquei milionário. Não fiquei milionário com isso também, não. Mas o resultado a gente tem. Vamos, cara, vamos entrar nessa questão. A internet, qual que é a verdade? A verdade é que ela é mais democrática. A verdade é que se você quiser ficar milionário tendo uma construtora, você tem que ter dinheiro para fazer seu primeiro prédio. Ou se virar muito para se endividar todo para conseguir fazer. Se você quiser ficar milionário com futebol, você tem 2 a 4 times por estado no máximo. Você vai lá fazer uma peneira, você tem que torcer para passar na idade certa, no dia certo, no momento certo, para você conseguir. Então tem muita sorte envolvida. Então, eu dei um exemplo que demanda muita sorte, além do talento, e um outro exemplo que demanda muito investimento inicial. A internet você não precisa nem ter muito investimento inicial, nem ter tanta sorte assim. Você tem que ter algum conhecimento técnico, que no dia seguinte você tem que saber que você não tem mais, tem que voltar a estudar tudo de novo, porque tudo muda todo dia. Então, você tem que ter um conhecimento técnico atualizado em tempo real, uma dedicação absurdamente extrema, algum talento e alguma sorte. Então, ela é democrática. Eu conheço muita gente, que é muito bem sucedida na internet. Todos eles têm esses mesmos pré-requisitos. O que que eu ensino na autoridade digital? Pessoal, todos vocês são talentosos, porque foi eu que convidei todos para estarem aqui, pelo menos dessa nossa primeira turma. Tem que trabalhar todo dia, tem que dar o melhor que vocês puderem. Nota 7 todo dia é melhor do que nota 10 2 vezes por semana. E, pessoal, formiguinha, trabalha, 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 mas aprende só isso aqui hoje e começa a executar. Aí trabalha, 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 passa 2 semanas, não, agora aprende só mais isso aqui e junta com o que você estava executando. Marcelo, é nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito. Agora, também tem um mal da internet que ninguém ganha tanto dinheiro na internet quanto quem te ensina a ganhar dinheiro. Então, para o cara te vender um curso sobre você ganhar dinheiro, ele tem que parecer que ele é muito mais bem sucedido do que ele realmente é. Então, você não tem coach low profile. Você tá me entendendo? Sim. Então, enquanto lá na construção o cara pode estar milionário e você chega ali na rua e fala, não, tá tudo indo, não sei o que, não sei o que. O cara aqui que tá com 3 parcelas da Mercedes dele atrasada, não pode sair na rua. Se sair na rua e a Blitz pegar, ele perde o carro, que a polícia leva, ele faz vídeo da garagem com a marca da Mercedes Porque se ele não fizer, ele não vende. E aí, assim, é bem entre aspas, porque eu não faço e eu vendo. Mas ele está replicando um modelo que ele não sabe por que que ele está fazendo, mas que já deu certo para alguém, assim como eu te expliquei na última pergunta. Você entende? Perfeito. Claro.
Muito bom. Muito bom. Alexandre, para pegar um gancho agora, falando assim, para deixar uma consideração, vamos dizer, para essas empresas, pequenas e médias empresas, que você deve ter algumas aí também no seu dia a dia, Claro. o que que você recomenda hoje para assim, para essas empresas ter o básico no digital, para elas prosperar? Porque eu vejo que muitas vezes, muitas empresas médias e pequenas, o cara fala assim, poxa, não tenho um vendedor, não tenho isso, não tenho aquilo, eu vou colocar um dinheirinho ali, vou montar uma estratégia, e às vezes ele não tem muito dinheiro, ele está aprendendo. Então, o que que você recomendaria assim para empreendedor e empresário básico, para ele ter o básico ali, para ele começar a entender esse dia a dia no digital? Tá. Eu vou ser bem, assim, muito carinho nas palavras que eu vou dizer agora. Não tô pedindo pra você não, que você me conhece, é porque eu não sei quem tá nos assistindo. Primeira coisa, nada é mais caro do que um marketing barato. Acabou. Boa. Acabou. Assim, eu sou gestor de tráfego. Também sou várias outras coisas, mas sou gestor de tráfego. Se você gastar R$ 3.000 por mês na sua campanha, eu, para higienizar a sua campanha, gasto meia hora com a sua conta todo dia. Alguém que venda para você meia hora por dia, todo dia, por R$ 300, não é qualificado. Então, ou essa pessoa não está gastando meia hora por dia todo dia, que é o que eu, que já vendi mais de 450 milhões, preciso fazer para te dar bom desempenho, ou então, ou o cara não está entregando isso para você, está prometendo e não está fazendo, ou ele aceita receber muito pouco dinheiro pela hora dele, o que faz dele alguém que não dá dinheiro para os outros, porque quando você é alguém que faz outro ganhar dinheiro, você pode cobrar caro pela sua hora, que ninguém se incomoda em pagar. Ou o que mais acontece, ele nem sabe como fazer, ele só sabe vender e depois ele vai descobrir com o seu dinheiro. Então, o conselho não é esse. Isso foi só um pré-requisito para que eu dê o conselho. O meu Uhum. conselho para o empresário que está começando mesmo e que não tem dinheiro nenhum é: não delegue. Aprenda e faça você mesmo. Porque se Boa. você vai jogar isso na mão de alguém que não sabe, você que também não sabe vai ter mais amor pelo seu dinheiro. E Boa. aí, Marcelo, faz, estuda e aprende. Quando você já souber o que você considera que o iniciante tem que saber, aí você terceiriza. Porque se o cara souber igual ou menos que você manda o cara embora. A minha área é uma área tão complexa que até para você contratar alguém porque você não sabe fazer, você precisa saber o mínimo, senão você vai ser extremamente enganado. Você está entendendo? Sim. Então, assim, se o cara não tem nenhum dinheiro, estuda e faz, aprende na prática. Você pega um picareta que está tentando te enganar, na segunda mentira ou segunda história mal contada que ele te contar para vender o peixe genial dele. Que Aí aí você ele vai falar faz, assim, né? Põe mais dinheiro, põe mais dinheiro, põe mais dinheiro, cara, põe mais vai, dinheiro. e vai torrar o dinheiro todo, assim, é muito complicado. Então, assim, faz, aprende, estuda alguma coisa, entende o ferramental. Não é, Marcelo, fazer campanhas de 200, 300, R$ 500 não é um bicho de sete cabeças. Se eu te ensinar 3 dias a mexer no Facebook Ads, por exemplo, eu e você vamos fazer campanhas de R$ 500 muito parecidas. Se eu botar 100 mil na sua mão e 100 mil na minha, aí não tem nem comparação. Mas para R$ 300 faz muito pouca diferença. Você está entendendo? Exatamente. A minha entrega ou a sua? Então, assim, faz. Quando você souber fazer, contrata alguém que você vai entender o nível real de senioridade. E aí você sabe se esse cara é um cara que você tem que ajudar, e aí você paga pouco, ou se é alguém que você está investindo um pouco mais, mas que você sabe que. E aí, assim, nunca abandone isso. Sempre acompanhe, sempre aprenda. Outra coisa também, que outro conselho para o cara que está começando, tá? Marketing digital, especificamente tráfego pago, só acelera o resultado que você já ia ter. Então, se o seu produto é ruim, se o seu preço é ruim, se a praça que você vende é ruim, o que, que ia acontecer em um ano? Você ia quebrar. Se você colocar R$ 5.000 por mês, todo mês, nos próximos 6 meses, você quebra em 6 meses. Acelerou seu resultado. Né? Ia quebrar em um Verdade. ano, botou sua poupança, quebrou antes. Viu que Exatamente. negócio acelerado? Se o seu produto é Exatamente. bom, se ele é bem precificado, se ele está competitivo, se ele tem diferenciais só dele, e você bota o dinheiro, o resultado que você tem com boca a boca em 3 anos, você passa a ter em um ano e meio. Também acelerou seu resultado. Então, o Perfeito. E marketing aí eu. digital não faz milagres. Desculpa, só concluindo. Ele não faz Claro. milagre,
ele só acelera o resultado que você ia ter, e quando você contrata um cara para fazer isso para você, você não acabou seu trabalho começou. Você tem que trabalhar junto com esse cara. Você tem que dizer como é que tá chegando a mensagem, você tem que dizer se está vendendo ou não. É você que tem que ver o que seu concorrente está fazendo, não é o cara. Você não vai contratar um gestor de tráfego que atende 30 contas, e achar que esse cara vai todos os dias ver o que os 10 principais concorrentes de cada um dos 30 clientes dele está fazendo. Isso é utópico. Não vai fazer. Perfeito. Não vai acontecer. Você que tem que acompanhar as ações digitais de seus concorrentes e entender se aquilo está melhorando ou piorando. Esses conselhos, Marcelo, para quem está começando. Maravilha. E aí, complementando tudo isso, que eu venho falando muito e falo muito para empresário que está no digital, e fico falando, falo, meu, você tem que olhar lá o seu DRE, ver a margem de contribuição de cada produto, ver se realmente você pode torrar a sua margem, como eu falei lá no começo, né? E pensar que agora vem uma reforma tributária daqui a pouco, vai aumentar imposto. Então, o empresário ele tem que, além de todas essas estratégias, ele tem que estar à frente do negócio, ele tem que fazer a administração, a gestão. É. E uma coisa muito importante que eu vejo em empresas médias, as pessoas fazendo gestão pelo fluxo de caixa. Então, assim, se você está fazendo gestão pelo fluxo de caixa, você está matando o seu negócio. Pensa no regime de competência. Quem é empresário, empreendedor que não sabe o que é o regime de competência, vai lá buscar esse termo para você ter sucesso no seu negócio. Marcelo, Esse é o ponto. eu vou te fazer uma provocação, porque o assunto é seu, não é meu, mas eu queria que isso fosse dito. A decisão, por causa dos tributos no Brasil, de onde você abre o seu centro de distribuição, ela é tributária, não é marketing, não é logística. Você sabe disso melhor do que eu. O cara tem, no Brasil você tem diferença de imposto, eu não vou saber explicar isso tão bem quanto você, mas tem uma diferença de imposto entre os estados, que se você vende, por exemplo, autopeça, que é uma experiência que eu tinha no e-commerce. O cara que vende autopeça do Espírito Santo para Minas não paga ou não pagava imposto. O cara que vende do Espírito Santo para o Espírito Santo paga imposto. É mais barato você estando no Espírito Santo mandar uma peça de caminhão para Belo Horizonte do que para a cidade, do que para o seu vizinho. O cara é mais competitivo aqui do que lá. Essa decisão é tributária. Isso Exatamente. é maluquice, Marcelo. Isso é loucura. E a hora que a gente começa a falar, entra nessa seara de imposto, a gente tem aí uma semana para falar de um pedacinho de tanta confusão. E eu até brinco, porque o empresário, acho que você fala de reforma tributária, o cara começa quase a chorar. Fala, não, calma. Fala assim, ó, faz sua gestão. Faz o que você sabe fazer, faz sua gestão, chama seu tributarista, seu contador, e deixa que o cara resolva isso para ele te falar quanto que vai crescer, que senão o cara fica maluco. Exatamente. Muito bom. Alexandre, vamos caminhar aqui, né? Porque o Claro. objetivo dessa live, assim, é um comprometimento meu com os seguidores, que eu quero fazer essa live toda semana. Semana que vem a gente já tem mais uma. Então, assim, a ideia é trazer pessoas aqui no meu canal para falar de assunto relevante, como você está falando hoje. Perfeito. Agradecer a audiência de... Tem várias pessoas aqui nos assistindo. E aí eu queria fazer o seguinte agora. E fazer aqui um elogio para o meu parceiro, meu amigo Matheus, que vai fazer uma live comigo aqui. Perfeito. Fez um elogio para mim aqui, obrigado. Não vale colocar mentira aqui, hein? Só a verdade, hein? Ele vai fazer uma live comigo aqui também numa próxima semana. A ideia é fazer toda terça-feira. Perfeito. Estamos acertando com alguns parceiros. E aí eu queria que as pessoas que estão assistindo aqui querem fazer perguntas, mande sua Por favor. pergunta. E eu quero te fazer uma pergunta final para a gente já caminhar, porque a ideia é 30, 40 minutos, a Claro. gente já está aqui em média de 40 minutos, e eu quero te fazer uma pergunta final, e aí depois a gente responde, se houver algumas perguntas aqui, a gente responde para o pessoal que fez a pergunta. Claro. Alexandre, então assim, hoje você que é uma pessoa que tem aí uma empresa, né, um escritório de marketing, é um gestor de tráfego, enfim, qual que é a diferença hoje de atuar no Brasil e nos Estados Unidos? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu sei que você tem bastante clientes, tem bastante pessoas que você mentora. E eu queria que você falasse qual que é essa diferença entre esses dois países. O que muda? Tá. Especificamente no projeto Autoridade Digital, nada. Nada. Mas na gestão empresarial, ou seja, na minha experiência como gestor de contas de marketing digital das empresas, é tudo absolutamente diferente, tá? Primeiro, só um comentário rápido, que você sabe que eu vou e volto. Você tem que fazer a live toda terça-feira. Se alguém te deixar na mão, se alguém faltar, você me liga, eu entro na hora. Não vai ficar uma terça-feira sem live, tá? Eu tô me autoconvidando para voltar, qualquer um que fure. Agora, voltando ao nosso assunto aqui.
Cara, a primeira diferença é cultural. Cultural. Você chega nos Estados Unidos, você vai olhar um banner, você vai dizer, isso aqui tá feio, isso aqui tá tosco. Aí você quer vender banana. Aí tá escrito no banner assim, eu vendo bananas. O telefone do cara. Você fala, isso nunca vai vender bananas. Aí você faz 500 coisas mais complexas, com storytelling, com narrativa. Você faz. Cara, a chance do simples dizendo eu vendo bananas ser o melhor criativo da sua campanha é muito grande. O americano, ele tem especificamente o americano, tá? Ele tem uma cultura de consumo tão enraigada que ele só quer saber o que é e quanto custa. Ele só para ouvir qualquer explicação sobre o seu produto quando é uma venda complexa, ele não sabe que ele precisa daquele produto ainda. Quando é uma commodity, é só ofertar, literalmente. Isso é uma das coisas que muda, cultura. Segunda coisa que muda a linguagem, não vou entrar tanto assim nesse mérito, mas a forma como você fala as coisas. Terceira coisa que muda, que é muito relevante, é assim, eu vou contar uma novidade para muita gente aqui. Novidade. Não tem malandro só no Brasil, não, tá? Tem malandro em todo lugar do mundo. Então, o mercado digital nos Estados Unidos, ele tem uma série de práticas extremamente, cara, extremamente desafiadoras para alguém que é de outro segmento ou de outro mercado. Assim como aqui no Brasil também tem. Então, uma coisa que tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o americano ele compra muito pelo boca a boca digital. O que eu chamo de boca a boca digital? Aquelas avaliações no Google, né? Hum, Eu não sei quem é, eu entro lá, 50 avaliações 5 estrelas. Pô, 50 avaliações 5 estrelas, essa empresa deve ser incrível. Aí vai lá o brasileiro, monta a empresa dele lá, trabalha 10 anos no segmento, tem 14 avaliações. Aí você vai ver, Marcelo, essas avaliações 5 estrelas, tem lá que tem 500, tem empresa do ramo de construção que tem 14 avaliações. Você fala, pô, esse cara já fez 514 obras? Não, fez 100. Existe bot de avaliação. Você clica lá no Johnson segundo, o cara fez 700 avaliações. Marcelo, eu nunca uhum. comprei 700 empresas diferentes na minha vida. A não ser que eu pare na rua, me dá um cafezinho e corra no Google para avaliar o cafezinho do seu Juca da esquina. Isso não acontece. Outra coisa também que é uma prática canibalista que eu consegui resolver há muito pouco tempo, mas hoje eu já sei resolver. Mercado de construção, quando você faz Google Ads, você bota lá, sei lá, reforma de piso. Em inglês, obviamente, mas é para nossa audiência aqui. Aí você aparece lá entre as três primeiras posições. Cara, as empresas que mais têm dinheiro, as que mais têm verba, elas contratam bots para sair clicando em todos os anúncios, inclusive nos dela. Então, o empresário brasileiro, que ele só tem US$ 1.000 e o gestor não tem experiência nesse segmento, ele torra os US$ 1.000 dele com o bot da empresa americana, do cara que tem US$ 15.000, clicando lá e mandando para você mensagens aleatórias que quando você responde nunca serão respondidas. Então, primeiro, ele gasta todo o seu dinheiro. Segundo, ele desestimula o seu time comercial, porque é muito chato você receber 200 mensagens, responder todas elas e ninguém te responder. Você não fala assim, isso é um bot, você fala, isso não funciona. E aí, só que você tinha US$ 1.000 só, o cara tinha 10. Acabou os seus US$ 1.000, acabou o 1.000 dele, ainda tem 9. Desliga o bot. Então, assim, são dois exemplos, mas é cheio de malandragem. No Brasil, a gente tem as nossas, lá tem as deles. Um gestor de tráfego, um estrategista que só conheça as nossas, vai passar muito perrengue até aprender quais são as táticas que você precisa fazer para minimizar esses problemas. Mas são possíveis de serem minimizados todos eles, assim como aqui no Brasil também são. Mas a principal diferença é essa, é cultural e é driblar essas malandragens, digamos assim. Legal. Jorge, Eu tenho alguns clientes nos Estados Unidos e algumas outras pessoas que já montaram empresas e aí comentaram, eu vou lá entender, fala, mas e aí, cara, como é que foi? E assim, o que mais pegou em uma delas foi a questão cultural. Ele falou assim, pô, eu tenho um formato no Brasil que dá super certo, tenho 50, 60 lojas no Brasil e tal, e de repente vim para cá, repliquei o modelo, cara, não deu nada certo. Então, quer dizer, foi o exemplo que você deu lá atrás, que falou é, assim, pô, o cara da loja física, se ele montar mais uma loja física, ele bomba. Aí ele mudou de cultura, mudou de país, mudou de língua, falou, cara, deu tudo errado.
pus dinheiro, perdi dinheiro, tal. Eu acho que é muito bacana e o digital, obviamente, acompanha isso. Mas dá para fazer, Marcelo. É só o cara não achar que a mesma coisa vai funcionar, entendeu? Mas Exato. assim, que dá para fazer, dá. Muito bom. Então, caminhando aqui para o final, tem uma pergunta para mim e uma para você. Uma Vamos lá. aqui foi o doutor João que perguntou, Ah, muito bem. e aí ele fez uma pergunta, e ele também é um dos próximos aí convidados para fazer a live, e ele é uma pessoa que fala sobre ansiedade e tudo mais, e ele me fez a certa pergunta. Ele falou assim: por que quando falamos em impostos, dívidas, gera uma certa ansiedade? Aí eu falei, puxa, agora ele me pegou, né? Porque o Pergunta para ele, especialista na pô. ansiedade é ele. Eu falei, eu vou fazer essa pergunta para ele. Mas eu vou deixar que ele complemente na live que a gente vai fazer. E aí eu fui lá pesquisar. Falei, deixa eu entender aqui o que é ansiedade, né? E aí, quando você vai ler sobre a ansiedade, ele fala assim que a ansiedade é uma ameaça, é um medo, é um estresse. Então a resposta está ali. Quando a gente fala de imposto, o que o empresário faz, ou até a pessoa física? O cara fica estressado. Ele fica com medo. Porque eu acho que o medo ali, depois ele me corrige se eu estou falando alguma coisa errada, acho que o medo gera ali aquela querer afastar daquele negócio. Então, hora eu vou falar com reforma tributária para todos os empresários, o cara fala, nossa, não fala, não quero nem saber, eu já vi que vai aumentar. Eu acho que essa ansiedade que gera nos empresários, na pessoa física, é justamente isso. Talvez não entender aquilo que você comentou da complexidade da legislação, como você comentou, aquele trâmite que paga imposto num estado, paga em outro, é chamado de diferencial de alíquota. Então, existe um É, né? cálculo maluco na Horrível. legislação, que a hora que você vende de um estado tem, outro estado não tem, e aí você nunca sabe o que tem. Então, assim, para a gente tem que olhar para todos os estados brasileiros e falar, pô, você vai vender peça? Então, peraí, o amortecedor tem de FAO no Rio, mas não tem no Espírito Santo, mas não tem. Então, assim, é uma É um caos. parafernália que é impressionante. A reforma tributária está aí para simplificar a vida do empresário, mas vamos entender se de fato vai simplificar mesmo. Bom, a Joelma perguntou assim: que hoje ter uma posição bem definida na internet é importante ou é indispensável? Essa pergunta é para você. Tá, vamos lá. Primeiro, João é o maior especialista em ansiedade que eu conheço. Sigam @drpsicólogo, doutor psicólogo, abreviado. O conteúdo dele é excelente. Respondendo a Joelma. Joelma, imprescindível não é não, porque tem gente pagando as próprias contas, ganhando dinheiro sem nem ter um perfil de Instagram. Então, eu acho muito importante e eu acho que facilita muito a vida de 90% das profissões que a pessoa optar por ter, tá? O que que eu chamo de autoridade digital? Vocês sabem, todo mundo que está aqui e que me conhece, sabe que eu gosto muito de definir as palavras e definir sobre o que que eu estou falando exatamente para que ninguém tenha dúvida. É ser conhecido e reconhecido pelo que faz. Ou seja, muita gente, ou um número maior de pessoas, saberem quem é você e reconhecer você como alguém muito bom naquilo. É só isso. O digital, ele pode fazer com que o ótimo trabalho que você, Joelma, faz, porque eu conheço você, conheço o seu trabalho, e que todo mundo que convive com você admira, seja conhecido e reconhecido por quem não convive com você. É só isso. Então, isso rompe barreiras, isso faz com que você faça boas reuniões, que eu sei que hoje você já faz, e que você tenha fechamento com clientes que nunca foram nem apresentados para você, nem bateram na sua porta, nem tem nenhum amigo em comum com você. Então, para mim, o posicionamento, a construção de autoridade na internet, bem feita, ele é um facilitador para você expandir essas barreiras físicas e você conseguir escalar o seu negócio. E, obviamente, isso acelera a sua receita. Mas, como eu já falei antes, acelera o resultado que você já teria. Quando eu falo sempre que eu escolhi a primeira turma da Autoridade Digital e eu convidei as pessoas a dedo, é porque, como todos vocês que são da Autoridade Digital e estão aqui sabem, a gente tem gente que não é, obviamente, mas quem é sabe, eu tô ensinando um processo de ganho de autoridade. Se vocês não conseguirem, eu falhei mais do que vocês. Então, assim, eu só Uhum. convidei gente que eu já enxergo como autoridade no que faz. Então, assim, o Marcelo é o melhor cara no que ele faz que eu conheço. A Joelma Idem, o Guto Idem, o João Idem, todo mundo, todos vocês. Sintam-se citados, os que eu chamei. Então, só por isso que eu acredito.
Se quem convive com você já sabe que você é excelente no que você faz, constrói autoridade, vai para a internet, faz com que a sua mensagem chegue em lugares que ela não chegaria se não fosse esses recursos, e aí você vai escalar e acelerar o resultado que você já teria daqui a 20 anos. Só que a gente não quer esperar 20 anos para ficar milionário, né, gente? Tem que ser um pouco antes, né? 19. Alexandre, muito bom. Acho que assim, a gente tem bastante assunto, então já está aceito aquele convite que você falou. Se não tiver terça, a gente tem eu tinha Então, beleza. mais um monte de perguntas Obrigado. para te fazer. Nós vamos então, vamos voltar a falar um pouco mais de marketing, de autoridade e tudo mais. E eu te agradeço, foi um prazer enorme falar Todo contigo. Estou meu. muito contente, muito feliz em participar da sua mentoria. Que E eu bom. acho que a gente hoje conseguiu passar um conteúdo de altíssima qualidade para quem está nos assistindo. Agradeço a presença de todo mundo. Estou vendo aqui que várias pessoas entraram e não saíram. Pô, isso já é engrandecedor. Acho que Pois a gente está fazendo é. aqui uma boa, né, levando um bom conhecimento para muitas pessoas. Marcelo, te falo mais, hein? Não vou nem deixar o cara faltar, não. O cara quer atrasar, já me coloca. O cara chegou, você fala que ele perdeu, joga ele pra frente. Quero Tá agradecer a com... todo mundo que tá aqui. Quem veio aqui, que me segue, não segue o Marcelo Cacheta, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Sigam esse cara é ótimo, é referência no que ele faz, principalmente se você é empresário ou quer se tornar empresário um dia. Se você quer se tornar empresário um dia, já vai aprendendo o que ele tem a ensinar. Tá bom? É o recado que eu deixo para todos vocês aqui. Muito obrigado a todos por acharem que realmente está aqui com a gente 8 horas da noite na terça-feira. É o melhor que vocês tinham a fazer. Fico muito honrado, sei que o Marcelo fica também. Claro, Marcelo, como você me com convidou, certeza. vou deixar a última palavra para você. Só queria agradecer por tudo, a você e a quem está aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos mais uma vez que participaram. Tem muita gente que está aqui, que vai fazer live comigo. Muito obrigado aí pela força, pelas mensagens. É, e é isso. Vamos. É, Eu quero multiplicar muito conhecimento. É uma coisa que eu gosto de fazer, colocando lá no meu Instagram. Quem já me acompanha sabe que eu faço ali. É uma dedicação mesmo para transformar. Porque um dos meus objetivos é pegar um empresário, mostrar o caminho para ele e fazer com que ele tenha lucro. Esse é o meu objetivo. E com isso eu utilizo do que eu aprendi, do que eu estou aprendendo para ajudá-lo a prosperar. E esse é o meu objetivo. Mais uma vez, perfeito. muito obrigado a todos. Ótima noite, Alexandre. Um grande Muito abraço. bom. E quem tiver alguma dúvida, quem não me segue também, se quiser me seguir lá, se quiser perguntar, pode me chamar no direct, eu vou necessariamente responder todos vocês. Que seja o início de um relacionamento aí pra gente também. Meu amigo, um abraço, obrigado pelo convite, viu? Até a próxima. Com Deus, até a próxima. Espero muito que alguém atrase. Com Deus, até mais. Combinado.